Eu aprendi um dos maiores segredos da venda de um bom vendedor de uma forma completamente aleatória quando eu tinha uns 13 anos de idade. Deixa eu contar essa história, você vai entender exatamente por quê e como lidar com rejeição na venda. Como que você pode ressignificar isso. Então vamos lá. Eu tinha uns 13 anos, eu tinha viajado pro litoral de São Paulo com os amigos, a gente foi lá passar umas férias. Num dia, eu tava numa festa, a gente tinha bebido um pouco e tal, a gente resolveu descer e dar uma andada na praia, no litoral. E tinham vários grupinhos bebendo, conversando e tudo mais. A gente passou, alguém chamou a gente, perguntou alguma coisa, a gente respondeu e pelo sotaque o pessoal, vocês são cariocas, a gente somos vocês. Ele, então canta um funk pra gente. A gente também foi lá, cantou, se entrosamos com o pessoal. E tinha duas meninas ali que a gente se interessou, eu por uma, meu primo por outra. Só que aquilo, a gente era extremamente inseguro, extremamente devagar, não tinha a menor atitude. A gente só gostou dela, conversou um pouquinho e ficou por isso mesmo. No dia seguinte, a gente foi pra praia pegar um sol. Assim que a gente sentou, a gente tava ali conversando, alguém falou atrás da gente alguma coisa, né? Ei, vocês, carioca, tal. A gente olhou, eram as meninas. A gente, caramba, que coincidência e tal. Fomos lá, sentamos com ela, fomos conversando, foi bem divertido. E elas falaram, a gente vai mais tarde no barzinho, bar tal, em tal lugar, assim que a gente, beleza, a gente se encontra lá. E à noite fomos e conversamos e tal, e tava aquele clima super gostoso, sabe, rolando, e eu super tímido, super inseguro, mas eu acho que rola, acho que ela tá afim de mim. E depois a gente saiu do bar, a gente foi dar uma volta, era um grupo de, sei lá, umas 7, 8 pessoas, então estavam meio que uns casais se formando, a gente conversando, e eu ali inseguro, com medo e tal, eu falei, a gente tá aqui, ela tá super entrosada comigo, a gente tá conversando pra caramba, tá um clima gostoso, eu acho que ela quer. Eu precisava disso tudo na época pra ter alguma noção do que fazer. E uma hora eu juntei confiança suficiente pra fazer o meu approach, que vergonhosamente foi virar pra ela e falar, olha, poxa, eu tô gostando muito de você, achei muito legal te conhecer, você quer ficar comigo? Sempre que eu conto essa história, qualquer pessoa ri, cringe, nossa, que coisa horrorosa, nunca digo isso pra ninguém. Mas enfim, foi o que eu consegui pensar na hora, falei pra ela, totalmente honesto. E ela falou tipo, não sei. E isso me bloqueou completamente. Porque na minha cabeça eu tava tão certo de que ela queria. Assim, eu já tinha naturalmente tantas dúvidas, mas eu fui lendo os sinais, eu falei, a gente, sabe, se entrosou ontem, a conversa tá legal, ela tá olhando pra mim, a gente tá encaixando bem em tudo, eu acho que vai rolar. E quando ela falou não sei, eu falei, tá, então se ela ainda tem alguma dúvida, certamente ela não quer e tudo mais. Eu, que pena, não sei o quê. E virei, simplesmente aceitei, falei, ok, então ela não quer. E no que eu virei, eu reparei meio que de canto de olho que ela ficou meio triste, que ela ficou meio chateada. E foi engraçado, porque nos próximos 5 passos que eu dei, a minha cabeça foi pensando, não foi de uma forma tão literal, não foi racionalmente, não fui falando pra mim, mas o entendimento foi algo do tipo, calma aí, se eu falei que queria ficar com ela disse que não, eu virei e fui embora, por que ela ficou chateada, né? Se alguém me pede alguma coisa que eu não quero, eu digo que não, se a pessoa vai embora, eu fico feliz. Ou seja, se ela ficou chateada é porque ela não queria que eu fosse embora. Então se ela não... E aí parece que a moedinha tava rolando aí e finalmente caiu, cu doce. Ela disse algo que ela não realmente queria dizer. Ela tá fazendo aquele jogo social que eu era totalmente não adepto, que eu não entendia, que eu não conhecia, que eu não sabia usar. Mas foi um momento muito marcante pra mim. Foi a primeira vez que eu percebi isso realmente em tempo real. Ainda com um atraso absurdo, numa lerdeza gigantesca pra qualquer outra pessoa, mas pelo menos pra mim foi uma hora que eu olha só. E aí eu continuei andando, não sabia muito o que fazer, eu conversei com outro amigo pra confirmar, ele falou, não, cara, ela tá afim de você sim, ela falou e tal. E depois eu fui, cheguei nela de novo, a gente ficou e foi ótimo. Mas foi marcante pra mim, porque foi a primeira vez que eu tive... E como é que isso se liga com vendas, né? Foi a primeira vez que eu tive uma rejeição, uma negativa, que eu achei, que eu interpretei como uma rejeição. Eu poderia ter ficado super mal, super chateado, voltado pra casa pensando, que pena, né, eu li os sinais errados. Não, tava tudo certo. Tinha um jogo social ali que eu ainda não tinha habilidade o suficiente para entender, para captar as minúcias, para ler os sinais. Mas a verdade é que aquilo não era uma rejeição, aquilo era uma cortina de fumaça, era basicamente uma pequena objeção, era uma coisa, um obstáculo a ser passado. E tudo bem, eu também não soube chegar, não soube apresentar a coisa da melhor forma. Não fiz uma proposta que ela pudesse aceitar dentro das regras sociais que a gente vivia. Mas vendas tem muito disso. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que saber de vendas, e a mais importante, é que o processo de vendas é o processo de transferência de certeza. Esse é o sentimento que qualquer pessoa tem que ter para comprar. Todo mundo tem um limiar de certeza a partir do qual essa pessoa toma uma ação. Quando uma pessoa não age, é porque ela não tem certeza o suficiente. Especificamente falando de uma venda. Certeza a respeito do quê? De um produto, do vendedor ou da empresa. Eu posso gostar muito do produto, mas se eu não gosto do vendedor ou não gosto da empresa, eu vou buscar uma outra empresa, outro vendedor. Se eu gosto muito do vendedor, mas não gosto do produto, eu vou falar pra ele e tal. Eu posso até em alguns casos comprar, mas em geral não vai acontecer. Mesma coisa, se eu gosto do vendedor, gosto do produto, mas não gosto da empresa, vai ser um problema. Se eu gosto o suficiente dos três, eu vou agir. E esse suficiente varia de pessoa para pessoa.
Em geral, pessoas que são muito consumistas, que compram com muita facilidade, são pessoas que têm um limiar de certeza menor. Ela precisa de menos certeza para agir. Ou ela chega nessa certeza com mais facilidade. Ela é mais facilmente persuadida a comprar. E tudo bem, não tem nenhum problema. Isso não é uma pessoa fraca, pelo contrário. Em geral, os bons vendedores são também bons compradores. São pessoas que acessam esse estado de certeza, de vontade, de querer alguma coisa e passar para a ação com uma facilidade maior. E uma das maiores barreiras para qualquer pessoa que quer se tornar um vendedor, e vale lembrar que vendedor não é só aquela pessoa que formalmente está vendendo um produto ou um serviço, apesar de que muita gente vai trabalhar com isso de uma forma ou de outra na sua vida profissional. Mas muitas vezes você está vendendo uma ideia, um conceito. Eu não trabalho com vendas necessariamente, mas eu vou falar com o meu chefe que a gente deveria mudar o projeto para cá, ou que a gente deveria incluir essa pessoa, ou que a gente deveria fazer outra coisa. Eu estou vendendo uma ideia, eu estou vendendo uma certeza em relação a um objetivo que a gente tem. Ou eu estou vendendo para um amigo meu a ideia de que ele deveria levar mais a sério o relacionamento dele, estudar mais, fazer mais isso, mais aquilo. Enfim, todo mundo vende e saber vender é uma das habilidades que eu acho que mais faz diferença na sua vida. Mas independente disso, o mais importante eu acho é entender que o motivo de muita gente não vender é o medo da rejeição, que é completamente natural, completamente compreensível. Ninguém gosta de ser rejeitado, isso é instintivo na gente, não é legal, não é um sentimento bacana. Mesmo os vendedores mais experientes, que fazem isso há mais de 40 anos, com muito sucesso, eles ainda assim passam pela rejeição e eles ainda assim não gostam disso, não é o melhor momento do dia. Mas a grande mudança para muita gente é que eles conseguiram ressignificar a rejeição. Se uma pessoa, você está falando com ela, ela realmente não quer falar com você, ela desliga o telefone, bate a porta na tua cara, fala não, tudo bem, isso foi uma rejeição absoluta, essa pessoa não quer. Mas a grande maioria dos casos não acontece nisso. A gente tem uma sensibilidade muito grande à rejeição, que nem eu tinha quando eu estava conversando com a menina. Qualquer pequeno sinal de um não, eu já estava levando isso pro coração, ficando super chateado, quando na verdade tinha uma série de outras coisas que eu poderia interpretar, outros sinais que eu poderia ler, e que quando eu passei a entender melhor isso, minha vida ficou muito melhor, de verdade. E na venda é a mesma coisa. Então um dos aprendizados interessantíssimos que eu tive em relação à venda é que praticamente quando você está conversando com a pessoa, você está fazendo uma venda, se ela está interessada, ela já passou de um filtro inicial de uma pessoa que realmente não tem interesse nenhum. Qualquer objeção que ela dá, qualquer coisa que aparentemente parece uma negativa ou uma rejeição, quer dizer uma e uma única coisa. Ela não tem certeza o suficiente para comprar. Só que ela não vai dizer isso pra você. Muitas vezes ela não sabe nem pra ela, mas mesmo se souber, ela simplesmente não tem a sensação de certeza o suficiente pra ela agir. E ela racionaliza, porque o ser humano, todo mundo faz isso. A gente é um ser racionalizante. A nossa vontade de fazer as coisas é inicialmente emocional, é isso que é o movimentador da gente, é isso que faz você querer alguma coisa e você depois racionaliza, você encontra os motivos pra justificar. Então toda venda tem que ser, na verdade, duas vendas, a venda racional e a venda emocional. As duas têm que acontecer. Se você tiver a venda racional muito bem feita, a pessoa tem todos os motivos para comprar, ela acha esse produto ótimo, o preço tá bom, o momento tá certo e tudo mais, mas ela não tem a vontade. Ela vai achar alguma desculpa, ela vai racionalizar algum motivo porque, pelo menos naquele momento, ela não vai comprar. Ela pode até comprar depois. E o contrário também, se você fez a venda emocional perfeita, ela tá querendo, ela tem vontade, mas ela não consegue justificar, no mínimo, para ela mesma, muito menos para os outros, por que ela deveria fazer aquela compra, ela vai ficar na vontade, ela não vai comprar. Então você tem que trabalhar nessas duas vendas, a racional e a emocional, de forma a gerar certeza o suficiente para a pessoa comprar. E toda vez que ela fala alguma coisa, que ela dá uma desculpa, que ela dá uma objeção, que ela explica por que ela não pode comprar o que ela não quer naquele momento, você deveria entender que isso é uma cortina de fumaça e isso está dizendo uma coisa: ela não tem certeza o suficiente. E aí você pode trabalhar a sua venda, o script, você retoma, faz o loop, tem uma série de técnicas e táticas que você pode usar para vender mais, se você quiser. Mas acho que o principal ponto é que, entendendo isso, te ajuda a ressignificar o que é a rejeição. Uma objeção, uma aparente negativa no momento, não é uma rejeição. Ela não está dizendo, não, eu não quero, vai embora, sai daqui, eu não gosto de você, ou qualquer coisa assim, que é o que muita gente, infelizmente, interpreta. Ela está dizendo só, eu não tenho certeza o suficiente. Muitas vezes não é com você, é com o produto. E às vezes é com você sim. E você pode trabalhar nos seus tons de voz, na forma que você fala, a sua linguagem corporal, a sua capacidade de criar um vídeo mental na outra pessoa. É isso que gera o desejo. A propaganda e o marketing basicamente fazem isso. É quando você tenta, de alguma forma, fazer a pessoa se imaginar no futuro com aquele seu produto, com aquele serviço, aquela ideia que você está vendendo, e a vida dela está muito melhor. Ou o outro lado, ela se imagina no futuro e porque ela não usou o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, a vida dela está pior. Ela está arrependida de não ter feito isso. E vale lembrar, um dos vieses do ser humano é que a gente tem um viés muito maior para fugir da dor do que para buscar o prazer.
Então a grande maioria das pessoas vai tomar mais ação, vai ser mais motivada a agir para fugir da dor. Então, uma venda que, quando você consegue rodar o filme na cabeça dela, no qual ela fica muito arrependida, que ela está muito preocupada, que ela tem muito medo de não ter feito aquilo que você está propondo, esse filme vai ser, em geral, mais forte do que um mesmo filme mental, né? Eu digo, você se imagina fazendo isso? Você pode falar assim, mas tem outras formas de fazer a pessoa rodar esse filme mental. Mas no filme mental, que ela está se imaginando num futuro bacana, ambos ela vai ter alguma motivação para agir, mas em geral, o medo do arrependimento, o medo de perder alguma coisa, vai dar mais motivação na gente agir. De novo, que é totalmente compreensível e instintivo. O homem das cavernas, nossos antepassados, que viu uma cobra, ficou com medo de tomar uma picada e saiu correndo, teve uma ação imediata e muito prática e específica a partir do medo, foi uma pessoa que sobreviveu muito mais do que aquele que imaginou que poderia ter uma árvore com fruto gostoso lá e foi buscar. Tudo bem, essa imaginação, esse desejo de comer o fruto gostoso, ele vai gerar ação em muitas pessoas, mas não vai gerar tanta ação e nem de forma tão imediata quanto o medo de perder alguma coisa. Então, essa é uma das formas que você pode usar para lidar com as pessoas. Você precisa? Ah, não, cara, eu não acho maneiro, não quero gerar medo nas pessoas. Então, tudo bem, mas entenda que é uma possibilidade. Por exemplo, às vezes você está conversando com seu filho pequenininho por que ele deveria fazer o dever de casa. E você pode trabalhar com isso. Falar, olha, se você não fizer, as pessoas que não fazem, putz, a pessoa que não entende as coisas, ela está andando, vai chegar na aula, não vai saber dar a resposta. E mais do que isso, vai estar andando na rua, você não vai entender as coisas, vai estar mais devagar, porque você não está estudando, você não está aprendendo. Essa é uma forma de lidar o medo. Não é um medo absurdo, você não está aterrorizando a criança. Mas é mostrar um futuro que não é bacana. Tipo, você quer ser essa pessoa? Você quer essa pessoa que não entende nada, que não tem as referências, que fica meio perdido, que... Putz, se quiser, tudo bem, vai lá, mas eu não acho tão legal. E aí a criança fala, não, eu vou fazer o dever de casa, eu vou estudar. Um exemplo, obviamente, muito simplificado, mas a ideia é basicamente essa. Então, ser capaz de ressignificar o que é uma objeção ou o que é uma negativa quando você está vendendo, quando você está lidando com a pessoa e alinhar a sua expectativa, né? Muita gente diz que felicidade é basicamente a realidade menos a sua expectativa. Então, quanto mais precisa é a sua expectativa, menos frustrado você vai ficar. Se eu vou vender algo para alguém, se eu vou falar com uma pessoa e eu já tenho a expectativa de que ela vai me dar uma objeção, que ela vai me dar uma negativa, que ela vai me rejeitar uma, duas ou três vezes naquela conversa, se eu já sei isso, quando a pessoa fala, não, realmente, eu acho que não, pode ser depois, eu tô tudo bem, eu já esperava essa negativa e eu já preparei isso no meu script, eu já preparei isso na minha fala, eu já sei como retomar e continuar vendo, eu já sei ler os sinais da pessoa de onde que ela tá demonstrando esse tipo de incerteza e eu vou trabalhar mais nisso. E ela vai negar de novo, eu vou trabalhar de novo. É muito mais fácil, mesmo pra pessoa que odeia rejeição e tá morrendo de medo de rejeição, se você fala, ó, tem uma bola de cristal aqui, eu tenho certeza do que vai acontecer, né? O meu eu de 13, 14 anos que ia chegar numa menina, se alguém falasse isso com certeza, ó, você vai conversar, vai falar isso pra ela vai falar não. E aí você vai continuar falando isso, ela vai falar não, vai fazer isso, e aí ela vai falar assim, tudo bem? Te garanto. Eu iria muito mais tranquilo, as primeiras duas rejeições eu não me incomodaria, não levaria pro pessoal. Eu falei, tá, tudo bem, isso faz parte do jogo, é uma coisa que eu já tenho prevista. Então, conhecer, entender a experiência de venda de milhares de pessoas e saber que esse, em geral, é o processo natural das coisas, que é assim que provavelmente vai acontecer, isso relaxa muita gente. Então, passar a ler as objeções como nada mais que uma objeção, nada mais que uma cortina de fumaça, que significa falta de certeza, e trabalhar em você, conhecer o suficiente a sua venda racional, o seu script, que prós e contras você pode falar e qual é a melhor forma, as melhores palavras, o que você diz para justificar racionalmente essa venda. E como que você faz a venda emocional, como que você cria uma relação, uma conexão com a pessoa. Você vai mostrar imediatamente que você é inteligente, que você é um especialista no seu campo, que você está entusiasmado com o produto, o serviço, a ideia que você está vendendo. Isso é fundamental. É isso que gera a venda emocional, é essa conexão. É você estar lidando com uma pessoa que toma o controle da venda. Você, como vendedor, toma o controle. E não de uma forma agressiva, impositiva. Você não precisa falar rápido nem muito. Mas conversa com uma pessoa que ama o que faz. É gostoso ouvir ela falando, é bacana, é bom. Então, quando você se torna um especialista no seu campo, e se você vende um produto, você pode estudar ele o suficiente até se tornar um especialista. Não quer dizer que você é o melhor do mundo, mas quer dizer que você sabe mais que a pessoa que está sendo vendida. E você fez análise, você fez perguntas, você está entendendo o suficiente o mundo dela para dizer, olha, esse produto, esse serviço, essa ideia funciona perfeitamente para o seu caso, por esse motivo. E a forma que você está falando, a conexão que você está tendo, as perguntas que você está fazendo, vai gerar essa venda emocional. O que você diz vai gerar essa venda racional. E a sua preparação, a sua expectativa alinhada com o fato de que a pessoa muito provavelmente vai ter objeções e que você vai saber contorná-las sem levar para o pessoal, sem achar que isso foi uma rejeição, certamente vai mudar o jogo em relação a como você lida com vendas.
E mais uma vez, saber vender bem não só pode ser uma das habilidades que mais vai influenciar a sua vida profissional. Se você vende formalmente, sem dúvida nenhuma, você vai ver financeiramente no fim do mês a diferença absurda que isso vai fazer. Mas mesmo se você formalmente não tem nada a ver com vendas, o fato de você saber vender ideias, conceitos, convencer as pessoas, ter uma influência maior na politicagem da sua empresa, mesmo que você não queira. Nesses momentos, nesse projeto, nessa ideia, eu quero conseguir passar essa ideia. Ok, eu sei fazer isso, eu tenho as ferramentas, eu sei o caminho das pedras e como trabalhar. Isso certamente vai ter um impacto gigantesco na sua vida. Eu não sei você, eu acho vendas um assunto interessantíssimo. Provavelmente você acha também, se você está aqui. Escreve aqui no canal o que mais você quer ouvir, se você quer que eu entre mais a fundo em algum ponto ou outro. Eu realmente vou ler e vou usar isso para pensar nos próximos vídeos. Curte, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.